Eu sou o Fabiano Menezes. E eu sou a Mariana Pares. Esse é o Jazz em Goiânia, um podcast que vai ao ar todas as terças e quintas-feiras. Através do YouTube e também nas suas plataformas de streaming favoritas, especialmente no Spotify. Falando em YouTube, você que está nos assistindo nessa plataforma, a gente te convida a se inscrever no canal, curtir, deixar um like aqui pra gente e a compartilhar esse conteúdo com quem você acha que gostaria de ouvi-lo. Exatamente. E começando, como já está virando tradição por aqui, né, nós começamos na primeira parte do podcast falando do tema do dia. Fabiano, qual o tema do dia? Hoje a gente vai falar da etiqueta do jazz. Existe etiqueta no jazz? Não é etiqueta, é um padrão de comportamento, né, que se aplica nas situações onde a gente assiste um show de jazz, né? Chamar de etiqueta fica muito formal, né? Exatamente. Então, eu acho o seguinte, que é claro que dependendo do local e da circunstância, a etiqueta do local ela se sobrepõe à etiqueta do jazz. Por exemplo, se nós estamos assistindo um show de jazz lá juntos com a rainha da Inglaterra, né? A etiqueta predominante é a etiqueta, nós vamos nos portar como nós nos portaríamos na presença da realeza, né? Mas tirando essas situações, que são situações de exceção, né? Onde a etiqueta do local se sobrepõe à etiqueta do estilo, o jazz é um estilo que nos chama à liberdade, de manifestação. O jazz é muito democrático nesse sentido. Exatamente, até mesmo porque a gente precisa entender que o jazz está para a música americana, né, para os Estados Unidos, assim como a bossa nova e o samba estão para o brasileiro. Então, você pensar, como você vai assistir a um show de um grande artista da bossa nova ou de samba, tem muito mais a ver com o local em si do que com o gênero musical, né? Mas criou-se essa ideia de que o jazz é algo extremamente requintado, né? Assim, só para as grandes elites. Então tem-se essa falsa ideia de que para você ir a um show de jazz, a uma gig, é como se você estivesse indo a um evento super formal. E não é bem por aí. Veja bem, o jazz, a linguagem de improvisação, né, jazzística, ela se desenvolveu, né, desde o começo do aparecimento do jazz até hoje, ela se desenvolveu até um ponto em que a gente pode sim dizer que é uma linguagem sofisticada, requintada, né? Tem muitas ferramentas, né? É muito detalhado, tem muitos pormenores. Mas nem por isso a gente pode incorrer no erro de achar que é uma música apenas para um ambiente sofisticado, um ambiente de sofisticação, de requinte. A música, principalmente a música improvisada, ela é uma música de tradição popular, é uma música de tradição festeira, né? Ou de lamentação, né? Mas é uma música para a expressão de sentimentos mundanos, pagãos. Exatamente. Né? Em contraposição, estou dizendo isso, em contraposição à música escrita europeia, que é a música erudita, que é uma música que só pode ser de um jeito e ela só vai ser ouvida num ambiente religioso, né? Porque assim, até pouco antes até o classicismo, por assim dizer, aquela música da tradição escrita europeia, aquilo era só para ambiente religioso, né? Ou festas do imperador, festas do rei, né? São duas situações. Ou seja, aquela exceção que eu disse, na presença da realeza, certo? Exato. Então, formal, rígido, ok. O jazz nasce da música popular, dentro da tradição da música popular, a música afro-americana, quer dizer, aquela quantidade de negros de vários povos africanos que foram separados e depois reagregados e colocados em fricção, né,
tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e gerando essa confluência de culturas, esses hibridismos que foram dar origem a tipos de músicas que são diferentes dos tipos de músicas que existiam lá na África, mas que existem, mas que são novos aqui porque são frutos dessa fricção, né, de vários povos diferentes e tal. Bom, estou divagando demais para dizer o seguinte: é festa ou é lamento? Ou seja, é emoção. A emoção está ali para ser expressada, está ali para ser demonstrada. E se o músico demonstra aquela emoção, por que o público não pode? Pode. Exatamente. Porque tudo que gera emoção é, assim, muito difícil separar algo que traga emoção ao público, né? E separar isso da sua resposta. Qual é a forma do público de interagir, né, com quem lhe traz alegria, ou traz surpresa, traz tristeza, traz algum tipo de emoção? É o aplauso. E essa é a grande questão que nós não só temos visto por aí na prática, mas que tem sido tema de conversa com colegas, amigos, né, amigos da música também. Por que as pessoas têm medo de aplaudir num show de jazz? E não é só o aplauso, né? A dança, né? A palma ritmada, né? Que no ritmo da música, se a pessoa está gostando e pode se expressar, claro, não tem o menor problema. Agora, eu acho que as pessoas têm um pouco de medo de aplaudir porque não sabem a hora. Faz sentido. Eu acho que não sabe. Eu acho que existe uma situação que as pessoas muitas vezes não entendem a forma. Vou dar um exemplo. Na música erudita, se você vai assistir uma sinfonia que tem 3 movimentos, a etiqueta diz: olha, não se deve aplaudir entre os movimentos. Você deve esperar o final do 3º movimento e aplaudir, né? Essa é a etiqueta da música erudita. No jazz, não. Se um músico terminou de improvisar e eu gostei, eu posso aplaudir no meio da música, inclusive. Eu não preciso nem esperar a música terminar. Eu posso, aliás, eu até devo aplaudir, porque é uma forma, inclusive, de respeito, de dizer para o músico: olha, dei valor. Aí eu valorizei. Gostei, né? do seu improviso. Gostei do seu improviso, me emocionou, me tocou de alguma forma. Ninguém é obrigado a aplaudir se não estiver gostando. Ninguém é obrigado. Mas se estiver gostando, é de bom tom. Era isso que eu ia perguntar, né? Já que é de bom tom aplaudir aí ao final do improviso, quando reconhecer que algo é um improviso, né? Porque muitas vezes o que eu percebo, eu que sou mais leiga, né? Logo no início, quando eu ia com o Fabiano às gigs ou ouvia o Fabiano tocar, e o Fabiano sempre com muita paciência me explicando como tudo funcionava, né? No início eu ficava meio assim, eu falo, gente, mas a música tava indo certinha, bonitinha, de repente virou um negócio totalmente diferente. Até eu entender que aquilo era improviso, precisou realmente de um tempo ali para me educar e entender e passar a ver a beleza de tudo aquilo, porque realmente é algo muito construído, muito belo e que exige muita técnica, né? Então eu queria perguntar para você, Fabiano, como reconhecer o improviso para que possa, né, para que a gente possa aplaudi-lo? Bom, tem várias formas, né, de você reconhecer o improviso. Primeiro, porque o improviso é o momento da liberdade. Quer dizer, na verdade, mesmo quando os músicos estão tocando o tema principal, existe uma liberdade de interpretação, né? Aquilo que está sendo tocado não precisa ser necessariamente aquilo que foi escrito numa partitura. Existe uma liberdade para se interpretar. Mas vamos chamar de improviso um momento que é diverso do tema principal da música, certo? Então tá. Tanto no jazz americano quanto na música brasileira improvisada, seja no forró improvisado, seja no frevo improvisado, seja, né, no afoxé improvisado, para não ficar falando só samba e bossa nova, que são ritmos mais predominantes, né, aqui para nós, mas o Brasil é riquíssimo, né? Mas, enfim, existe uma coisa chamada tema. O tema é a música, como a gente conhece, como Garota de Ipanema, né? Pá, pararará, pá, pararará. Isso é o tema da música, né? Wave, pararará, parararararará. Isso é o tema, é o que a gente chama de
música, é aquilo que foi registrado, né? É aquela composição. É o que a gente reconhece como a música em si, né? Isso, exatamente. É aquilo que a gente chama de música propriamente dita, né? No jazz, né? O jazz também tem os seus temas que ficaram conhecidos e que são reconhecidos pelas pessoas. Por exemplo, muito conhecido é o Autumn Leaves, né? Pa pa para, pa pa para, pa pa para, pa pa para. Começa de novo. Pa pa para, pa pa para, pa pa para, pa pa para, pa pa para. Aí entra outra coisa. Pa pa para, pa pa para, pa pa para, pa pa para, pa para, pa 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 pa, pa 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 pa. Você vê que eu mesmo usei da minha liberdade interpretativa para cantar a melodia. Não cantei exatamente aquilo que está lá escrito no Real Book. Mas, então, esse é o tema. Né? O tema tem claramente 3 partes. 2 partes que são muito parecidas, né? Que é aquele início pa pa pará, pa pa pará, pa pa pará, pa pa pará. E aí começa de novo, né? Que é quase uma repetição. Né? Ele vai pa pa pará, pa pa pará, pa pa pará, pa pa pará. Só esse finalzinho que é diferente. E aí começa então a gente chama de A linha, né? A1, A2. É isso que eu ia te perguntar. Aí fica A, não fica A. Sim, pode ficar porque a harmonia é igual. Mas isso é um tecnicismo. Entendi. Tá? Isso, o músico tem que se preocupar com isso. O ouvinte, ele simplesmente reconhece a música. Isso aqui eu só estou dando uma passada para dizer que essa primeira parte é formada de 2 subdivisões semelhantes. Como se fosse uma pergunta e uma resposta, onde na resposta você diz quase a mesma coisa da pergunta, só mudou o finalzinho. Né? E aí vem aquela segunda parte, pa, pa, pará, né? Que é completamente diferente, a gente chama de B, só para subdividir. Ok. E é engraçado, assim, por exemplo, no caso de Autumn Leaves, o B é mais longo. Não. O B é mais longo que o A, Isso. mas ele tem a mesma medida de A mais A. Ah, legal. O mesmo número de compassos, entendeu? Entendi. Bom, enfim, mas boa percepção, realmente, ele é mais longo do que simplesmente um A. Isso. Exato, boa percepção. São coisas, entendeu? Olha, formas de você interagir com a música é perceber isso, né? Às vezes, por exemplo, tem músicas que o A é em tom maior, o B em tom menor e vice-versa, né? Em choros, por exemplo, você tem parte A, parte B, parte C, sempre tem isso. Uma parte, tradicionalmente, é em tom maior, a segunda parte em tom menor, na terceira parte tem uma modulação, enfim, particularidades. O fato é que, no jazz, e na tradição da música brasileira improvisada, toca-se o tema. O tema é A e B. No caso do Autumn Leaves, sim. Entendeu? Mas no caso de, por exemplo, Stella by Starlight. Stella by Starlight é A, B, C, D. Mas tem que tocar tudo. Tem. São 4. Não pode tocar só, por exemplo, o primeiro A e começar a improvisar. Pode, se for combinado pode. Não é o mais comum. Entendi. Entendeu? O mais comum é você escutar o tema completo, inclusive sem introdução, ou com uma introdução muito curta, que às vezes é combinada na hora. E a introdução muitas vezes é feita com um pedacinho do final. Por exemplo, vou inventar aqui agora. Se a gente fosse tocar Autumn Leaves, podíamos fazer a introdução assim, ó. Pará, pa, 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 pará, que é o finalzinho. Isso. Então ficaria pará, pa, 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 pará, pa, pa, pará. E aí que começaria a música, entendeu? Uma pergunta. Improvisa-se no início? Já de Pode. cara? Já começar improvisando? Sim, é comum. Nossa! É comum. Tem umas gravações super legais, inclusive outro dia desse, agora estou tentando me lembrar aqui, eu não vou lembrar, mas eu estava escutando um Stella by Starlight, que começa com a improvisação. Aí lá no final você toca com o tema. Quando os músicos estão achando que o tema está muito batido, aí todo mundo já conhece, entendeu? Vou contar um caso. Uma vez eu fui ao Glória, e tava o trio Cerrado tocando, Fred Valle, Dean e o Marcelo Maia. E num dado momento o Fred Valle e o Marcelo Maia foram descansar e chegaram 2 pessoas. Eu era recém-chegado em Goiânia, na época eu não sabia quem era, hoje eu sei. Era o Chocolate e o Bororó. Apenas, né? Apenas Bororó. Chocolate e Bororó, né?
E eles foram dar a canja com o Dean ao piano e puxar, o Chocolate puxou um ritmo totalmente inusitado, muito quebrado, e o Bororó, como de costume, encontrou os espaços para colocar o baixo completamente fora também do usual, e o Dean improvisando loucamente. Quando já tinha assim, uns 8, 9 minutos de música, eu reconheci Garota de Ipanema. Uma música super conhecida. Eles simplesmente começaram pelo improviso e lá no final tocaram o tema. Que legal. Entendeu? Mas isso é exceção. E 99% das vezes que você for assistir alguém tocando jazz, vai ser tocado assim. O tema, na maioria das vezes, sem introdução, e aí depois do tema começa a rodada de improviso. É muito comum todos os músicos que estão tocando improvisarem. Às vezes a gente escolhe não improvisar por algumas razões específicas. Né? Pergunta. Quem improvisa primeiro? Não tem regra. Não tem regra. Entendeu? Não tem nenhuma regra a respeito disso. Nenhuma regra. É por isso que quando a gente assiste um show de jazz, vocês estão ali, né? Parece, eles não estão tocando pra gente, eles estão tocando pra eles. Não, exato. Eles ficam se olhando o tempo todo, né? Aquela troca, aquela conversa o tempo todo acontecendo. É ali naquele meio, daquele papo sem palavras que vocês acabam combinando quem vai, que hora. Sim, quando é uma gig já formada, por exemplo, eu tenho meu trio, né? Eu, Jader Gomes na bateria, Luiz Sardinha no baixo. Tá, a gente tá tocando sempre, então já tem alguns costumes, né? Nessa música aqui, fulano não gosta de improvisar, prefere não, nessa aqui tal. Essa aqui geralmente não tem solo de bateria, essa aqui tem, o solo de bateria é sempre nessa parte. Já a gente vai criando um hábito e funciona e tal. Mas quando você está numa gig nova, você está dando uma canja, você está tocando com gente que você nunca tocou, porque no jazz isso é muitíssimo comum. Você sobe no palco para fazer uma participação, que a gente chama de canja, né? Você vai canjar hoje, vai fazer uma participação com uma banda que não é sua banda, né? E você nunca tem ensaiado, porque a gente fala a língua do jazz, né? Sabe tocar o tema, conhece o tema, a gente já improvisou aquilo várias vezes, já estudou, etc e tal, e pronto. O máximo da combinação é esse. Subiu no palco, vamos tocar. Quem vai fazer o tema? Escolhe, vai ser o pianista que vai fazer o tema, vai ser o saxofonista que vai fazer o tema, vai ser o guitarrista que vai fazer o tema, né? Ou nós vamos dividir o tema, por exemplo, se fosse, vamos voltar para o nosso exemplo de Autumn Leaves. Eu faço o A, você faz o B? E aí, nesse caso, por exemplo, você faz o A e outra pessoa faz o B. Isso. Pode aplaudir no final do A e no final do B? Pode aplaudir. Não é muito comum, mas pode sim, não tem problema. Mas tudo bem, beleza. Fechou o tema. Aí agora nós vamos começar a rodada de improviso, né? Alguém vai ser o primeiro. Olha, a gente se olha, uma pessoa se voluntaria, entendeu? E parte para o improviso. Nesse momento é muito comum uma dinâmica de grupo, que é a dinâmica de desconstruir a música e o volume, principalmente o volume. Então, o improviso, normalmente, ele começa num volume baixo. O baterista, ele diminui a força nas mãos, ele reduz a condução, ele toca menos caixa, né? Tem exceção, pode ser diferente? Pode, não tem problema, mas estamos falando de regras, né? Do que é mais comum. Beleza. Os instrumentos de harmonia vão tocar menos notas nos seus acordes. Se tiver, por exemplo, mais de um instrumento de harmonia, vamos supor que tem um guitarrista e um pianista. Um dos dois pode simplesmente não tocar nesse momento, né? Deixa o outro, né? E mesmo esse único instrumento de harmonia que for tocar, ele vai ser econômico nessa parte, vai tocar pouquinho, né? E o solista, o improvisador, ele vai começar a construir a sua retórica musical. Ele vai começar a expor as suas ideias. E ele vai fazer isso usando uma série de ferramentas que ele tem, que são conjuntos de notas musicais, né? São escalas, acordes, arpejos, né? E ele pode começar com um discurso bonzinho, né? Um discurso
como é que as pessoas estão dizendo agora atualmente? Isentão. Ele pode começar isentão, sabe? Assim, ele vai começar tocando só notas tranquilas, entendeu? Notas longas, poucas notas, dando pouca opinião a respeito daquela melodia. Ele pode ir lá na melodia do tema, buscar um pedaço, começar uma frase, mas mudar um pouco. Isso é o improvisador tentando fazer conexão com você que está ouvindo a música. Te dando coisas tranquilas, ele vai te pescar, entendeu? De repente pode ser que ele te dê aí ele cria coragem e fala, não, agora ela já está me ouvindo, ela já gostou de mim, eu posso começar a me mostrar um pouco aqui e eu vou dizer para ela algumas coisas que pode ser que ela fique um pouco incomodada. Aí ele vai tocar aquelas notas que não são talvez as notas tecnicamente corretas, elas são notas dissonantes, aquilo pode causar um choque melódico. E você se assusta, sabe, naquele momento. Aquilo é intencional, o músico está querendo causar uma tensão, né? Está dando uma opinião que não é uma opinião muito usual, né? Ali, aí você presta atenção, volta, bem mesmo, estava quase começando a conversar aqui, que foi isso que aconteceu ali, né? E presta atenção, e aí logo ele pega aquela opinião dissonante e resolve, encaixa as notas certinhas de novo. Ufa, tudo bem, pensei que ele tinha errado, ele não errou, não, ele só estava chamando a minha atenção e tal. E isso é um caminho de improvisação, né? Existem vários, mas é só para te contar que o músico está tentando fazer contato com você naquele momento, né? Ele está tentando conversar musicalmente com você e com os outros músicos, porque muitas vezes os outros músicos respondem a essas provocações que o improvisador está fazendo, né? Então, por exemplo, durante faltou dizer uma coisa. E o que os outros músicos ficam tocando enquanto o improvisador está improvisando? Eles ficam tocando o acompanhamento do tema, entendeu? Então, quando eu estou acompanhando, imaginando que a gente está tocando Autumn Leaves e que tem um saxofonista aqui. Quando eu estou acompanhando, se você quiser cantar Autumn Leaves com o meu acompanhamento, é possível. Eu estou tocando o que eu já toquei quando eu acompanhei a melodia do tema da primeira vez. A gente fica tocando isso repetidas vezes. Então, cada vez que a gente toca aquelas partes, A, B, a gente chama de um chorus. Então a gente tocou um coro. A gente fica repetindo e o improvisador ele vai improvisar quantos coros ele achar que consegue improvisar sem ficar enfadonho, sem ficar chato e tal, né? Via de regra, o volume da música vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo e a complexidade vai crescendo, a quantidade de notas vai crescendo, ele vai ficando eloquente, como se a discussão fosse ficando mais calorosa, como se as pessoas fossem ficando, sabe, assim, com as suas opiniões mais fortes e tal. Beleza. Até que ele conclui. Como o improviso é igual uma redação do Enem, tem que ter uma conclusão. Você não pode deixar as pessoas no ar, né? Tem que ficar claro para todo mundo que você encerrou, você terminou de expor suas ideias, aí pronto. Então aí, nesse momento, acabou o improviso, o primeiro improviso. Muito provavelmente um dos outros músicos vai começar a improvisar. Né? Mas já na sequência? Já na sequência, sem tocar o tema de novo. Né? Pode tocar? Pode. Mas senão a música começa a ficar muito longa. Mas então geralmente é na sequência. O que acontece? Acontece muito comumente que nesse momento os músicos fazem aquela desconstrução de novo. Abaixam o volume de novo. O instrumentista que está tocando o instrumento harmônico toca menos notas. Para fazer quase um silêncio, entendeu? Para falar baixinho. É como se a gente tivesse todo mundo conversando, de repente, não, peraí, eu vou falar agora. Aí todo mundo fala baixinho para deixar aquela pessoa começar a expor suas ideias e tal. E aí cresce tudo de novo. Enquanto tá nesse baixinho, é a hora de aplaudir o anterior. É a hora que você está aplaudindo desde o início do final, aquela apoteose, né? O primeiro improvisador está lá concluindo as suas ideias. Se você quiser, já pode começar a aplaudir e tal. E aí, aquele baixinho ali, quando termina, fica baixinho de novo, é a hora que você pode aplaudir. Nesse momento, alguém pode ir ao microfone e falar: senhoras e senhores, fulano de tal no saxofone, é hora de apresentar o músico que acabou de improvisar, né? E enquanto isso,
o próximo está se preparando e aí ele vai começar a expor as ideias. Então toda vez que termina um improviso, geralmente tem essa dinâmica que ela cai, o volume cai e você começa a construir de novo. Tem algumas exceções que um dos músicos pode já entregar, quando ele estiver entregando, chama essa conclusão, né, do improviso, a gente chama de entrega, está entregando. Né? Estou entregando o bastão, passando o bastão. Essa entrega ela pode estar lá bem alta, uma dinâmica bem alta, e o próximo, simplesmente ele não espera a dinâmica cair. Ele já entra ali porque ele já entrou na discussão já com sangue nos olhos. Ele já quer dar a opinião dele enquanto está todo mundo alvoroçado mesmo e pronto. Entendeu? E aí, bom, aí o aplauso, você pode aplaudir o improvisador que acabou de fazer, você pode aplaudi-lo durante o começo do improviso desse, que já pegou na dinâmica alta e não tem nenhum problema. Não tem regra. Sabe? Você pode aplaudir e pronto. Ou seja, no jazz, quanto mais aplauso, melhor. Acho que basicamente é isso. Quanto mais você... Sempre que... Ninguém é obrigado, já disse isso, né? Ninguém é obrigado a aplaudir se não estiver gostando. Mas se estiver gostando, aplauda. Aplauda porque é o maior sinal de respeito, é o maior sinal de gratidão que você pode dar para o músico durante a apresentação dele. Né? É uma maneira de você estimulá-lo, é uma maneira de você participar do show, é uma maneira de você participar da conversa. Né? Entendi, estou compreendendo. Aqui, perfeito. Né? E outra coisa também em relação à etiqueta do jazz é entender que ali é uma grande comunidade, né? Tanto que você percebe, às vezes chegam músicos com seus instrumentos, não é um músico que está atrasado para gig, tá, gente? É alguém chegando para poder dar a canja. A gente vai fazer um episódio para falar sobre canja, depois explicar como é que é, né? Para que as pessoas se familiarizem com aquilo. Mas a intenção maior é que elas não se assustem com aquele momento acontecendo, né? Mas acredito que seja isso. É isso. Eu acho que foi bom a gente ter falado a respeito dessas coisas, porque eu acredito que realmente muita gente tinha essa dúvida. Né? Ou esse receio, né? É isso, exatamente. Perfeito. Se vocês quiserem deixar mais sugestões, né, de temas, o que vocês gostariam de saber mais, que fosse elucidado, que ficasse mais claro a respeito não só das gigs, mas dos compositores, dos músicos, de tudo que permeia esse universo jazzístico, né? E locais onde se pode ouvir jazz, álbuns que vocês gostariam de recomendação, enfim, qualquer informação que vocês acreditem que a gente possa e que a gente tenha condições de trazer, né? Por favor, deixe nos comentários, não deixe de nos falar, tanto aqui no YouTube quanto lá no nosso Instagram, o @jazzingoiânia. Bom, agora vamos para a nossa indicação do álbum da semana, não é isso? Exato. Como de costume, toda terça-feira eu trago um álbum legal para ajudar as pessoas a conhecer um pouco mais sobre esse estilo super legal que é o jazz. Bom, o álbum que eu trouxe hoje é um álbum que eu gosto duplamente. Eu gosto do disco, das músicas do disco, e eu gosto da história do disco. Né? É o disco de um saxofonista chamado Sonny Rollins, é um disco de 1962, que foi gravado em Nova York, numa situação super peculiar. O que acontece? O Sonny Rollins, ele adquiriu uma fama muito rapidamente, assim, e ele ficou incomodado com isso, achando que não estava tocando assim suficientemente bem assim para a fama, né, a altura da fama dele. Então, em 1959, ele resolve tirar um período sabático para estudar. E aí ele fica 3 anos estudando o saxofone. Só que ele morava numa região chamada Lower East Side de Manhattan. E essa região é uma região de pequenos apertamentos, né? Pequenos apartamentos, assim. E condos, né? Aqueles condomínios de prédios com muitos apartamentos pequenos. E reza a lenda que ele também tinha uma vizinha grávida. E aí ele não podia ficar estudando. Então todos os dias ele pegava o saxofone e ia para uma ponte chamada Williamsburg Bridge. E estudava
todos os dias. Ele já disse que estudou todos os dias. Inverno, verão, outono, né? Todas as estações do ano e primavera. E olha que Nova York tem um inverno rigoroso, hein? Eu acho que é por isso que ele frisa, né, essa Exato. questão. Mas olha, faça chuva, faça sol, faça neve. Ele estava lá estudando 14, 15 horas por dia. Né? E, bom, ao final desse período sabático, ele grava um disco, inaugurando uma nova formação musical ali, tipos de instrumentistas para acompanhá-lo. E essa é uma formação que ele vai utilizar nos próximos 3 discos. Então, nesse disco e nos 2 posteriores, ele vai usar essa formação que é um quarteto. Né? Esse quarteto é o Sonny Rollins no sax tenor, o Jim Hall na guitarra, o Bob Crenshaw no double bass, né, no contrabaixo acústico, né, e o Ben Riley na bateria. Esses 3 músicos, esses mesmos 3 músicos gravam com ele 3 discos subsequentes. E é muito gostoso, porque assim, é diferente da gente ouvir, porque não tem piano. Então a sonoridade ela é bem sui generis, né, desses discos. E, bom, o que acontece? O Sonny Rollins lança esse disco e a crítica ela é um pouco heterogênea, por causa da expectativa, entende? Ele veio daquela fama e falou, vou tirar 3 anos para estudar. Então todo mundo esperou que viesse um disco disruptor ali, sabe? Que ele fosse reinventar o jazz, que ele fosse criar um gênero novo, né? E não, ele não faz isso, ele simplesmente faz um disco muito bom, né? Mas ele não sai assim, não é uma obra com... Depois o Sonny Rollins vai, posteriormente, depois desses 3 discos com quarteto, aí o Sonny Rollins vai fazer um negócio muito doido, que é tirar o instrumento de harmonia. Então ele vai lançar uma série de discos que é sax tenor, contrabaixo, acústico e bateria. Aí sim ele faz esse movimento, entendeu? De quebrar paradigmas e tal. Mas nesse momento não, ele simplesmente só lança um disco que é muito bom. É muito bom, é muito bem tocado, é muito bem feito. E é um disco excelente para as pessoas identificarem os temas e os improvisos. Porque na mix, inclusive, o sax do Sonny Rollins fica assim mais à direita e o restante da banda um pouco mais à esquerda, a bateria e o contrabaixo nem tão centralizado, mas um pouco mais à esquerda, e a guitarra do Jim Hall bem à esquerda. Então é fácil perceber as frases de cada instrumento, dá para perceber isso tudo certinho. E, bom, e uma coisa que eu só percebi hoje quando eu estava me preparando para falar do disco é que esse disco ele é esse álbum ele é um palíndromo de estilos musicais. De trás para frente ou de frente para trás, né, do início para o fim ou do fim para o início, a ordem dos subgêneros de jazz é a mesma, né? Porque jazz não é... A gente tem mania de confundir. Até hoje estava saindo da faculdade conversando com o Fabrício, e o Fabrício falou, as pessoas confundem jazz com ritmo, né? Acho que jazz é um ritmo, e não é. Jazz é um gênero com vários subgêneros e particularidades rítmicas, né? Então, o disco começa assim, a primeira música, que se chama Without a Song, e a última, que é You Do Something to Me, são do subgênero medium swing. Swing é essa divisão rítmica mesmo do jazz. Tá-ta-dá, tá-ta-dá, tá-ta-dá. Aquilo que sempre tem naquelas músicas de boates, né? Essa forma de subdividir é chamada de swing. E medium é de médio, de velocidade, de andamento médio. Não é muito rápido nem muito devagar, é médio, né? Então a primeira e a última música são medium swing. A segunda, que é a Where Are You? E a penúltima, que é God Bless the Child. God Bless the Child, sempre embolo, né? Assim, God Bless the Child, né, teacher? Acho que, se salvo engano, é com a autoria da Billie Holiday. Então são 2 baladas ali, mais lentas, né? A God Bless the Child, inclusive, é vassourinha na bateria, né? E as 2 do meio, a terceira e a quarta, que é John S. e The Bridge, que dá o nome ao disco, que são as únicas 2 faixas que são de autoria do próprio Sonny Rollins, são bebop. Bebop rápido, Ou difícil seja, de foi tocar. para isso que ele treinou tanto tempo, né? Exatamente.
Então, começa, né? Medium swing, balada, bebop. Se você for lendo de trás para frente, frente para trás, mesma, né? Mesma ordem ali. E, bom, acho que é isso para falar desse disco. Um disco recomendo demais, é um disco bonito, emocionante, vale a pena escutar. Agora você já sabe os subgêneros, pode ouvir pensando nisso, né, para reconhecer. E é interessante isso, olha, é 62, né? A gente falou na terça passada do Kind of Blue, que é de 59, que é um disco disruptor, é um disco que inaugura um novo subgênero do jazz, que é o cool jazz, o jazz modal. Um tanto, talvez, o motivo da crítica esperar que o Sonny Rollins fosse de novo, né, criar um novo estilo. Mas ele não faz isso, esses estilos subgêneros do jazz, né, que existem, os 3 subgêneros que existem nesse disco, eles já existiam antes, ele chove um pouco no molhado em termos de gênero. E logo, salvo engano, em 63, é lançado o primeiro disco de um novo subgênero chamado Free Jazz, que aí é loucura, é free mesmo. E que inclusive ofuscou um pouco o lançamento do The Bridge. Mas é um disco lindo, vale a pena ouvir com carinho, ouvir várias vezes. E dos 3, eu acho que esse é o que eu, dos 3 da sequência, assim, eu acho que esse é o que eu gosto mais de ouvir. Tá bom? Perfeito. Tá dada a dica. Sua vez de falar de um local em Goiânia. Exatamente, agora é a hora do Jazz Aonde. Bom, e para falar do Jazz Aonde, nós fomos a um lugar que pra gente é um lugar super querido, de pessoas super queridas, que é o Elegia Café. Vocês os encontram também no Instagram, né? @elegiacafé. E fica ali na rua R17, número 188. Descendo ali a R11, perto ali do bar do Rochinha, né? Virando à direita, você encontra. Super fácil de estacionar, super fácil de achar. Você é bem recebido do momento que você chega até o momento que você sai, né? Então aqui a gente deixa os parabéns aí em nome do Beto, mas para toda a equipe, né? Que sempre foram, assim, eles são sensacionais e, enfim, bora falar um pouquinho das particularidades. O Elegia Café é um lugar que tem recebido o jazz de altíssima qualidade, né? Alternadamente ali às segundas e às quintas-feiras, então anda meio flutuante, né? O cardápio musical. Tem que ficar de olho no Instagram, né? Para saber qual vai ser o dia daquela semana que você decidir. Ou ficar de olho no Jazz em Goiânia, que a gente sempre publica quando vai ter alguma coisa ali no Elegia. Bom, e ali existe um quintal, logo que você entra pelo portão. E, aliás, logo na entrada você já paga o couvert, que é totalmente direcionado aos músicos, né? Ou seja, é uma casa que respeita os músicos, né? Os trata super bem e também os remunera bem, né? Então você já paga o couvert logo ali na entrada. É um couvert super franco e justo, né? R$15, super vale a pena. E logo que você entra, eles até fazem um controle de quantas pessoas podem estar sentadas ou não, porque lá você não pode entrar e ficar em pé, né? Você precisa ter uma mesa até para poder consumir com mais tranquilidade e comodidade. E eles são tão legais, mas tão legais, que quando nós fomos, já tinham se esgotado as mesas, e a gente tinha acabado de pagar, né, o couvert para entrar. Eles arrumaram uma mesinha pra gente, né, um sofazinho com uma mesinha de centro. Então, assim, é uma casa que recebe super bem, tanto os músicos quanto os seus clientes, né? Bom, geralmente quando tem jazz, eles têm uma promoção super bacana de vinho, né? Da última vez que nós estivemos lá, eram 2 taças de vinho por R$30, vinho gostoso, né? Que, aliás, eu recomendo harmonizar ali com uma super tábua de queijos que eles têm. Precisamos voltar lá só por... Precisamos voltar. Só por causa da tábua. Só pela tábua, né? São 4 tipos de queijo, misturado com castanhas, né? Assim, uma delícia. E vem os acompanhamentos. E também deixo a recomendação, esse assim, quando a gente sempre vai e divide um, né, Fabiano? Que é o sanduíche caprese. Nossa, o caprese, gente, é um pão ciabatta delicioso, né? Com rúcula. E o banoffee? Eu já ia falar, né? Não pode sair de lá sem uma sobremesa. A banoffee deles, sem brincadeira,
eu acho que é a melhor banoffee que eu já comi, não só em Goiânia, viu? E olha que eu sempre que vejo uma banoffee, eu me sinto tentada a experimentar, né? Então, super vale, acredito que seja o highlight da casa, seja essa banoffee mesmo, né? Em questão de doce. E uma coisa bem interessante, lá não tem refrigerante. Não, exatamente. E lá também não tem... Bom, cervejas são cervejas artesanais. Todas são artesanais. Todas artesanais. Lá quem não quer tomar bebida alcoólica tem a opção das sodas italianas. Deliciosas. São feitas lá na casa, né? E são deliciosas. E tem uma de maçã verde que é a minha preferida. E as cervejas artesanais, bom, eu não bebo, mas tivemos lá o Sardinha e o Jader estavam bebendo, elogiaram, gostaram muito. E de modo que assim, sinto la resistência. Exatamente. Que tem tudo a ver com o lugar, né? E o Elegia, quando fala-se de resistência, é a cara do Elegia, porque o Elegia tem sobrevivido aí ao longo dos anos, né? Começou lá no centro, depois foi para o setor universitário, agora está ali no setor oeste, e devo dizer que é a melhor casa que eles já arrumaram até agora. Sim, o melhor é o ambiente mais adequado, mais aconchegante, deles, né? Cabe dizer que o local é perfeitamente acessível. Exatamente. Né? Para portadores de eventual necessidade especial de locomoção, tem uma rampa de acesso, né? Tem outra rampa que conduz à casa principal, onde tem os banheiros. Exatamente. Da calçada para o quintal tem uma rampa, Isso. Né? E uma vez que você acessa a parte do balcão ali, para os banheiros tem uma rampa também, tem uma escada e uma rampa, uma escada que são 3 degraus de escada, é um declive muito, muito pequeno. Exato. E essa rampa que tem ali nesse local, ela ainda conta com um corrimão, né? Banheiro unissex na casa, muito limpo, muito organizado, muito bem cheiroso, né? E é pet friendly. Todas as vezes que a gente foi, tinha um bulldogzinho francês lá que eu cheguei muito perto de dar uns beijos, umas mordidas nele, né? Então é pet friendly, é para todos, todas e todes. Elegia Café fica a super recomendação. E Beto, vocês estão de parabéns pela casa. O pessoal do Elegia é uma simpatia. Do momento que você chega ao momento que você vai embora, todos falam a mesma língua ali mesmo. É como se fosse uma grande unidade, né? Te recebendo, te acolhendo e proporcionando uma experiência incrível. Sem falar que tem o melhor, né, gosto musical ever, que é o jazz. Então é isso? Então é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por ter estado conosco até o final. Nós somos dependentes da sua companhia. Exatamente. E esperamos vocês aqui na quinta-feira também, quando sai o episódio com mais um dos nossos convidados. E é isso, qualquer dúvida, qualquer correção, qualquer sugestão, vocês sabem que a gente depende do seu contato, né? Então pode deixar nos comentários do YouTube e também lá no nosso @jazz_em_Goiânia no Instagram. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.